Olá, ouvintes do OtorrinoCast. Neste 7º episódio vou compartilhar com vocês uma entrevista que fiz para uma rádio chamada Difusora Mais. Ela pertence a uma cidade do interior do Paraná chamada Ponta Grossa. Achei muito interessante o conteúdo dela e por isso acredito que será importante compartilhar com vocês aqui no OtorrinoCast. Como muitos de vocês estão aqui para saber um pouco mais de como melhorar a qualidade de vida e também evitar doenças da área da otorrinolaringologia, nessa entrevista eu explico sobre o tema faringite. Eu acredito que pelo menos uma vez na vida você já deve ter tido uma faringite, não é verdade? Nessa entrevista, que foi ao vivo na época, eu também respondo perguntas de ouvintes que estavam sintonizados naquele momento. E acredito também que muitas dessas perguntas podem ser dúvida de vocês também. Se você conhece alguma rádio ou outro canal de comunicação que possa ter interesse de fazer uma entrevista comigo sobre algum tema da área da otorrino, é só fazer contato comigo por e-mail, que está aqui na descrição do meu OtorrinoCast, que a gente vai combinar certinho e podemos fazer. Então espero que goste bastante desse episódio de hoje. 105.9, você está ouvindo a Difusora e a primeira aqui do nosso Difusora Mais, a música com Coldplay. 12h15, muito bem, nesse momento eu volto a falar, vamos conversar com o Dr. Paulo Mendes Júnior, médico otorrino, laringologista, que mais uma vez vai conversar com a gente aqui, né? Passar muitas explicações, e o tema de hoje aqui no Difusora Mais é muito interessante também, mais uma vez. A gente vai falar sobre a faringite, né? Se você tem esse problema, se você sofre disso, tem alguma dúvida, você pode mandar também a sua pergunta aqui no nosso WhatsApp, 984-334694. Doutor Paulo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Marcília. Boa tarde, ouvintes da Difusora. Obrigado por participar novamente com vocês. Conta para nós, doutor, a faringite. O que é a faringite? A faringite é um sinônimo que as pessoas utilizam como se fosse uma dor de garganta. Então nós temos que dividir a faringe, Marcília, acho que é mais fácil de explicar para os ouvintes assim. A faringe é uma estrutura como se fosse um cano. Ela começa lá na região de trás do nariz, que a gente não consegue ver, só com um exame que a gente consegue ver com o médico otorrino, faz uma endoscopia nasal. Então fica lá atrás, essa região chama rinofaringe, que tem a ver com o nariz. Desce até a região da garganta, é onde as pessoas, praticamente todo mundo que está ouvindo, observa que é só ali, que é a região que a gente vê lá atrás da garganta, na parede, não do lado aquelas glândulas, que são as amígdalas. E também ela desce um pouco mais e vai até a região que a gente engole lá para baixo, que é onde tem as cordas vocais, ele chama hipofaringe. Então o paciente tendo faringite, ele pode ter problemas nessas três partes, na rinofaringe, que é atrás do nariz, na faringe, que é a orofaringe, que é onde nós abaixamos a língua e vemos a parede lá de trás, ou a hipofaringe, que é lá para baixo. E a origem disso, doutor, ela é viral ou é inflamatória? Isso, normalmente a faringite ela pode ter de vários aspectos. Pode ser viral, que é a mais comum, que 80% é viral. Um restante pode ser bacteriano ou também por trauma. Às vezes alguém comeu alguma coisa, um osso, ou alguma coisa dura, ou machucou, traumatizou ali também. Ou também relacionado a queimaduras. Vai ingerir algum alimento quente, uma bebida quente, pode machucar também. Então esses são alguns fatores, mas a maioria das vezes é viral. Ou seja, se é viral, não precisa de antibiótico. Também tem os casos de pessoas que vão ingerir algum espinho, por exemplo, de peixe, pode também ficar ali preso também. Então é importante observar. Outro fator que é muito comum também, que é o refluxo, que é o gasto esofágico, ou seja, é o ácido do estômago que pode subir a região da garganta, principalmente na hipofaringe, ou seja, na parte de baixo da garganta ali, onde nós não vemos com palitinho, tem um exame que a gente consegue observar que pode dar sintomas como pigarro, tosse seca e uma coisa presa, parece que não desce e não sobe. A Silvana está aqui e mandou a seguinte mensagem. Eu tô com uma dor insuportável na garganta, língua e também no pescoço. Aliás, o pescoço inchado. Tive febre e fui diagnosticada com faringite aguda. Não tenho amígdalas. E ela conta que já tomou 6 injeções. E não melhorou. Olhar certinho para ela como que é essa faringite dela, se realmente é bacteriana, provavelmente o colega que avaliou ela confirmou isso daí, né, que a gente consegue ver pelo inchaço da faringe, tem presença de secreções, pontos purulentos. A amidalite é uma coisa, que é aquela glândula que fica dos lados da garganta. Então, se ela retirou a amígdala, pode ter faringite com qualquer pessoa normal. Ela não vai ter mais a amidalite, que geralmente é uma dor bem mais intensa.
Se ela tendo as faringites com frequência, como ela relatou, está tendo vários episódios, vale a pena investigar. Como que a gente investiga? Primeiro a gente tem que investigar a parte nasal. Porque o nariz, Marcílio, é um filtro. Tudo que nós inalamos que é ruim, que está no ambiente, poluição, poeira, vírus, deveria passar pelo nariz para ficar ali preso. Só que as pessoas que têm dificuldade para respirar pelo nariz, ou seja, respira mais pela boca, por rinite, desvio de septo, carne esponjosa, vai respirar pela boca, o ar gelado, não filtrado, vai passar na garganta, vai ter mais sintomas de faringite. Outro fator também, tem que ver como que está a imunidade dela, investigar com exames de sangue para ver se ela não está com uma baixa imunidade, e também é o terceiro para ver se não tem o refluxo, como eu comentei anteriormente. Se não é o ácido do estômago que está subindo na garganta, queimando e, consequentemente, dando sintomas nela de faringite. A Silvana está participando, escreveu assim: salivação excessiva é um sintoma de faringite? Estou tomando, deixa eu ver se eu acerto aqui o nome do remédio. Se eu estiver errado, o doutor vai corrigir. Ela está tomando ciprofloxacino. Ciprofloxacino, esse é um antibiótico, né? Normalmente esse antibiótico é indicado mais para as queixas urinárias, né? Ou infecção no rim, ou infecção na região da uretra. A medicação, às vezes, pode dar salivação. Eu não acredito que só a salivação seja um sintoma exclusivo da faringite. Geralmente é dor de garganta, o incômodo parece que não desce, não sobe, dá dificuldade para falar também. Esses são os principais sintomas da faringite. Tem outro ouvinte que não deixou nome, doutor, ele falou assim: eu tenho refluxo e voltando ao clínico geral hoje, ele está dizendo, ele receitou loratadina. O refluxo, como eu comentei, né, que é o ácido do estômago que sobe na garganta, pode queimar, dá pigarro, aquele sintoma que a gente faz assim, tosse seca, alguma coisa presa e pode dar dor de garganta. É importante ele avaliar junto com o gastro, né, que é o médico que avalia o estômago, para ver se não tem hernia de hiato, de consequentemente orientar se é cirurgia ou não, para ver se não tem um excesso de produção de ácido, e indicar uma medicação que diminui a produção do ácido, e também ver se está esvaziando rapidamente, adequadamente o ácido que fica preso. Que tem pacientes, às vezes tem um ácido ali e pode subir com mais facilidade. Principalmente aquele paciente que ingere muitos alimentos com gordura, fritura, base de cafeína. Então é bom cortar café, chá preto, chocolate, chimarrão, Coca-Cola e Guaraná. Não comer e deitar, cada 3 horas também se alimentar, isso é importante. A loratadina é uma medicação que é antialérgica, né? Seria um outro tipo de tratamento para o refluxo. O ouvinte que não deixou o nome escreve assim: olá, o meu filho estava tomando prednisolona para faringite por 3 dias e 3 ml. A tosse dele piorou junto com a secreção e daí somente a febre baixou. Esse medicamento é a melhor indicação para esse quadro? A prednisolona é um corticoide, é um anti-inflamatório hormonal, né? Hoje em dia, com a história do coronavírus, a gente está pedindo para diminuir o uso dos corticoides, né? Mas, claro, eu não estou avaliando a criança, eu não estou sabendo como que é o caso dela, o médico que avaliou sabe dizer melhor. Mas é uma das opções de tratamento para faringite. Talvez não fosse a melhor indicada nesse momento, para evitar, mas se o médico julgou os prós e os contras, indicou, provavelmente é uma opção, sim. Doutor, a faringite pode ter a secreção misturado com sangue? Sim, principalmente aquele paciente que pode estar escarrando, né? Não sei se em Ponta Grossa usa esse termo também, que é puxar forte uma secreção na garganta. Às vezes ele machuca e pode sair raias de sangue. Ou também associado àquele paciente que tem ressecamento nasal, que agora, pelo menos em Curitiba, o tempo está seco, eu não sei como está Ponta Grossa agora, tá seco também, vai ser? Também, seco. Então, esse tempo seco pode favorecer ressecar a mucosa do nariz, ou seja, dentro dele fica ressecado, consequentemente arder o nariz, pode formar aquelas casquinhas do nariz e o paciente vai querer tirar e pode sangrar. Então, às vezes o sangramento pode vir do nariz também por trás, né? Como eu falei, tem a parte da faringite também. Então, é uma opção também escarrar muito forte ou vir do nariz. Olha, e agora para rimar tudo, hein? E o doutor vai explicar. Qual é a diferença entre faringite, laringite e amidalite? Então a faringite, como eu comentei, a gente pode ter a faringite como imagina um cano, né? Que pode ter a parte superior, que dá rinofaringe, que é a parte do nariz, a orofaringe, que todo mundo conhece, que só baixa a língua e vê lá atrás, e a hipofaringe, que é embaixo. Então a faringite pode cometer esses 3
pontos. Já a amidalite, então, vamos imaginando abrir a boca. Se abrir na boca, abaixando a língua, você vai ver duas glândulas, uma do lado da outra, como se fosse aqueles generais ou soldados para não deixar entrar bandido no império, né? Então eles protegem ali. Então se o paciente tiver amidalite, vai dar uma inflamação nessas glândulas do lado, vai dar um inchaço, dor de garganta e principalmente placas de pus. Se for muito frequente essas amidalites, daí pode ser indicado a cirurgia da amidalite, né? Laringite, daí vamos imaginar agora descendo um pouquinho mais a garganta. Ali na região da laringe, que é onde nós falamos, então, quando a gente está associado com dor de garganta e rouquidão ou falta da voz, a laringe também está associada, então, ou seja, nós temos também uma laringite. Nesse caso, importante, Marcílio, principalmente com pessoas como você, eu, que falamos bastante, você sendo radialista, eu sendo médico que tem sempre estar falando com o paciente, ou pessoas que trabalham como vendedores, telemarketing, ou seja, pessoas profissionais da voz, tendo a laringite com frequência, vale a pena fazer um exame, que é ver as cordas vocais, é bem fácil fazer um consultório mesmo, e também orientar esse paciente a não falar, ou seja, repousar a garganta. Seria a mesma ideia, Marcílio, daquela pessoa que machucou a perna e o ortopedista orientou ficar em casa de repouso, com a perna para cima, né? A laringite é isso. E também é associado bastante, toma bastante água, que vai lubrificar as cordas vocais. Entendi. Estou conversando com o Dr. Paulo Mendes Júnior, médico otorrino, laringologista, e o Dr. Paulo hoje falando para nós aqui em relação à laringite. Isso tem a ver também com a idade, doutor, ou não tem nada a ver? O paciente menor, né, a criança, ela pode ter mais chance de dores de garganta e, consequentemente, faringite, né? Principalmente aquela criança que foi muito cedo para a escolinha. Então, nos primeiros 2 anos de vida escolar, a criança ainda não está com o sistema imune formado e ela está acostumada com os bichinhos da mamãe, do papai, do vovô. Quando ela vai para a escola, ela vai conhecer 10, 15 crianças com seus bichinhos de casa de cada um. E a criança não tem ainda a noção de cuidados, né, de higiene, como nós deveríamos ter. Ou seja, vai trocar chupeta, vai beijar, vai espirrar na cara da outra, vai tossir. Então, a transmissão viral e bacteriana entre as crianças é muito grande. Então, essa criança, pelos 2 anos, vai ter mais quadros de faringite, amidalite e otite também, que é as infecções de ouvido. Doutor, a pessoa que fuma, ser fumante, tanto faz o ativo ou o passivo, pode agravar esse quadro? Sim, principalmente o paciente que fuma mesmo, né, ou cigarro, ou narguilé, lembrando que o narguilé também é um fator prejudicial para dor de garganta e possivelmente até câncer. Sim, ele pode. Primeiro que o cigarro tem substâncias potencialmente cancerígenas, pode realmente for provocar câncer a longo prazo. Também, pelo vapor muito quente, ele pode traumatizar, ou seja, machucar a garganta e dar mais dor de garganta também. Então, o tabagista, sim. Já o tabagista passivo, ou seja, a pessoa que não fuma, mas mora com alguém, convive com alguém, ela vai ter um sintoma de obstrução nasal, porque a fumaça de cigarro pode provocar uma rinite vasomotora, ou seja, vai inchar o nariz por dentro, consequentemente ele vai respirar por onde? Pela boca. Então pode ter mais faringites por isso, porque está obstruído o nariz, vai respirar mais pela boca. E a poluição, doutor? Também seria o mesmo raciocínio do cigarro, né? A poluição também pode, lembrando que a poluição, além disso, associadamente, normalmente o tempo está seco, né? Então vai diminuir a umidade do ar, junto com a poluição, vai ter mais dor de garganta. Aquela pessoa que sempre está sentindo que a garganta está seca, o nariz está seco. Então é importante, nesse momento, como você falou, Ponta Grossa está seco também, lavar bastante o nariz com soro fisiológico, vai remover qualquer impureza que a gente inale, incluindo a fumar cigarro, incluindo a poluição, vai remover as secreções que a gente produz e vai hidratar o nariz também. E não esquecer de tomar bastante água, de pelo menos 2 a 3 horas. Se esqueceu, coloca um alarme no celular que ele vai te avisar. Olha, a última pergunta aqui do ouvinte, a Solange, ela pergunta para você, doutor, o seguinte: o fator estresse, ele pode contribuir também? Porque ela disse que isso ataca nela, mas assim, quando ela está muito estressada. Sim, o estresse, né, ou seja, uma alteração emocional, ansiedade, a pessoa ficar chateada, irritada, brava, depressão, sempre pode mudar o nosso comportamento e nossas doenças também. Ou seja, o emocional afetado pelo estresse, por exemplo, ele pode criar doenças, tá? Criar doenças, ou seja, tem pacientes que têm alergia de pele pelo emocional, tem gente que tem queda de cabelo, tem mulheres que têm a gravidez psicogênica, né? Ou seja, ela imagina que está grávida,
sai o leite das mamas, aumenta a barriga e não tem bebê nenhum. Então, e também tem aqueles casos de problemas gastrointestinais, azia, queimação, diarreia, pelo emocional. Ou então o emocional piora doenças que realmente existem, né? Por exemplo, a rinite pode ser piorada, o refluxo pode ser piorado. Então, realmente, o emocional também pode afetar doenças. E, doutor, para encerrar, tem como prevenir a faringite? Sim, se o paciente tiver uma boa hidratação, se tomar bastante água, não compartilhar copos, talheres, também é importante isso. Observar como que está a parte respiratória dela, se ela não está respirando mais pela boca, se não fica o nariz sempre entupido, também observar como que é o sono dela, que as pessoas respiram pela boca ao dormir também. Não falar muito por muito tempo, nem pelo tom mais alto daquela que está acostumada. Se ela perceber que ela fica muito rouca, é bom observar com o otorrino, talvez o otorrino vá fazer esse exame, comentei a laringoscopia, que é bem simples de fazer no consultório, pode ser necessário procurar um gastro, e se for quase faringites mesmo, ou amidalite, daí observar também se não tem problemas de baixa imunidade, que existe uma série de medicações que podem melhorar a imunidade, né? Então é bom a gente investigar para ver se tem e, consequentemente, indicar medicações para melhorar a imunidade. Certo. Olha, mais uma vez conversei aqui com o Dr. Paulo Mendes Júnior, médico otorrino-laringologista, e eu agradeço mais uma vez a participação sempre muito importantíssima do Dr. Paulo. Para quem está perguntando, doutor, as suas redes sociais. Isso. Então, os ouvintes podem me procurar nas mídias sociais como abreviação de doutor, então, DR, Paulo Mendes JR. Estou no Facebook, no Instagram, até no canal do YouTube. E no canal do YouTube tem um vídeo, até acho que é o segundo ou terceiro vídeo mais assistido meu, que eu falo as principais causas de faringite. Então seria o resumo dessa entrevista nossa e fica mais fácil que eu mostro as imagens para vocês. Então vale a pena ver DR, Paulo Mendes JR, lá no canal no YouTube, escrever faringite, que você vai ver esse vídeo que vai ser bem completinho para você. Legal. Bom, a gente está combinando com o doutor para a gente fazer aqui um bate-papo, uma conversa, para tirar as dúvidas em relação, doutor, ao uso de máscara, né? Essa máscara, enfim, que ninguém está entendendo nada, se é necessário usar máscara, se não é necessário, qual é o material, enfim, qual é o tecido ou não é um tecido, sei lá. Porque tá todo mundo perdido, tem gente que usa, não sabe usar, tem gente que quer usar, não sabe nem comprar, não acha, enfim. Então a gente vai conversar um dia aqui, né, doutor, em relação a isso, ao uso de máscara. Perfeito. Hoje eu acredito que o ministro da Saúde ele vai anunciar uma pesquisa que ele solicitou para ver se dá para indicar qual tecido ou uma opção chamada tecido não tecido, que é o TNT, para a gente indicar para toda a população para confeccionar em casa, porque as máscaras N95 estão sendo direcionadas para profissionais da saúde, a máscara cirúrgica estamos tendo dificuldade de achar nas farmácias, então estão observando, fazendo estudos para indicar o tecido ou o tecido não tecido, que é o TNT, para ser indicado para fazer em casa. É uma opção também nesse momento. Esse 95 aí é a porcentagem que a máscara de proteção, né? Isso, 95. Mesmo pra gente, que é profissionais da saúde, não é 100% eficaz. Então a N95 é 95% de proteção. Beleza, a gente vai voltar a falar sobre isso. Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Venho em nome dos ouvintes pelas suas explicações, sempre muito bom ouvir você. Os ouvintes aqui também agradecem, gostam muito, e a gente volta a conversar aqui na Difusora, certo? Perfeito, muito obrigado, um ótimo final de semana a todos. Difusora Mais. Olá, ouvintes do OtorrinoCast. E aí, gostaram da entrevista? Eu acredito que sim, né? Principalmente as perguntas que me fizeram, que deve ter sido algumas dúvidas de vocês. E também estou convidando vocês agora para entrar no meu canal no YouTube para ver um vídeo que eu falo sobre faringite também. Acredito que pode complementar esse episódio nosso, que lá eu mostro imagens, talvez fique um pouco mais fácil para quem sofre bastante com a faringite. Como que você me procura? Então você vai lá no YouTube e digita naquele campo de pesquisa, abreviação de doutor, então é DR, Paulo Mendes JR, e na frente coloca faringite, que você vai ver um vídeo que eu falo sobre tudo sobre faringite. Acredito que vai ser bem complementar e útil para você também. Então é isso, pessoal. Siga o lema do OtorrinoCast. Escute, sinta e fale desse podcast. Até o próximo episódio.